Hoje é o nosso 19º dia. Celebre a vida, celebre o dia, celebre tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Gênesis 46. Assim Israel pôs-se a caminho com tudo o que possuía. Ao chegar a Berseba, prestou culto e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Na mesma noite, Deus falou a Israel numa visão: Jacó, Jacó, e ele disse: Sim, estou ouvindo. E Deus disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito. Ali farei de você uma grande nação. Irei com você para o Egito e também o trarei de volta para cá. Na hora da sua morte, José estará ao seu lado, e ele mesmo fechará seus olhos. Assim Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel puseram o pai, seus filhos e suas esposas nas carroças que o faraó havia mandado para trazê-los. Eles chegaram ao Egito com os animais e os bens que haviam adquirido em Canaã. Jacó levou consigo todos os membros da família, filhos e netos, filhas e netas, todos eles. São estes os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que desceram para o Egito. Rúben, o filho mais velho de Jacó. Os filhos de Rúben: Enoque, Palu, Erzom e Carmi. Os filhos de Simeão: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Soar, Saul, filho de uma cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã haviam morrido na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Erzom e Amul. Os filhos de Isacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinron. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Esses são os filhos que Lia teve com Jacó em Padã-Arã. Ela também teve uma filha chamada Diná. Ao todo eram 33 descendentes. Os filhos de Gade: Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser: Imná, Isvá, Isvi e Berias, além de Sera, irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes são os descendentes que Zilpa, escrava que Labão deu à sua filha Lia, teve com Jacó, 16 ao todo. Os filhos de Raquel, esposa de Jacó, eram José e Benjamim. José era pai de 2 filhos, Manassés e Efraim, que ele teve com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Eles nasceram no Egito. Os filhos de Benjamim eram Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os descendentes que Raquel deu a Jacó, 14 ao todo. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Naftali: Jezeel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os descendentes que Bila, escrava que Labão deu à sua filha Raquel, teve com Jacó, 7 ao todo. Resumindo, todos os que desceram com Jacó para o Egito, seus descendentes, sem contar as esposas deles, totalizaram 66 pessoas, incluindo os 2 filhos que José teve no Egito. Os membros da família de Jacó que chegaram ao Egito totalizaram 70 pessoas. Jacó mandou Judá na frente para obter informações de José sobre como chegar a Gósen. Quando chegaram, José mandou aprontar sua carruagem e foi encontrar-se com seu pai Israel em Gósen. Logo que José viu seu pai, atirou-se ao pescoço dele e chorou por um longo tempo. Israel disse a José: Agora já posso morrer. Já vi seu rosto outra vez e você está mesmo vivo. Em seguida, José disse a seus irmãos e a toda a família: Direi o seguinte ao faraó: Meus irmãos e a família de meu pai, que viviam em Canaã, já chegaram. Os homens são pastores, sempre ganharam a vida criando animais. Eles trouxeram consigo seus rebanhos e o gado, além de todas as outras coisas que possuem. Quando o faraó chamar e perguntar qual a ocupação de vocês, digam o seguinte: seus servos criam animais desde que se entendem por gente, e nossos pais também. Assim ele permitirá que vocês fixem residência na região de Gósen, porque os egípcios tratam os pastores com desprezo. Gênesis 47.
José apresentou-se ao faraó e informou: Meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado e tudo o que possuem, acabaram de chegar de Canaã. Neste exato momento, eles estão em Gósen. Ele havia levado consigo 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. O rei do Egito perguntou: Com que vocês trabalham? Seus servos são pastores, assim como nossos pais. Viemos para este país em busca de um lugar melhor para viver. Em Canaã, não há mais pasto para nossos rebanhos. A fome é devastadora por lá. Se o Senhor permitir, seus servos gostariam de se estabelecer na região de Gósen. O faraó olhou para José e disse: Então seu pai e seus irmãos estão aqui, um reencontro, pois o Egito recebe vocês de braços abertos. Cuide para que eles se estabeleçam no melhor da terra. Sim, Gósen pode ficar para eles. E se entre eles você encontrar alguém que seja muito capacitado, ponha meus animais aos cuidados dele. Em seguida, José trouxe Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó e ele perguntou ao pai de José: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: Os anos da minha peregrinação são 130, uma vida curta e difícil, bem diferente da vida longa de meus antepassados. Depois de abençoar a faraó, Jacó retirou-se. José conseguiu estabelecer seu pai e seus irmãos no Egito e concedeu a eles a posse do melhor da terra, a região de Ramsés, que é Gósen, como o faraó havia ordenado. José dava toda a atenção possível a seu pai, seus irmãos e a família de seu pai, até os bebês mais novos. A família inteira viveu ali com fartura. Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado, em troca dos alimentos que fornecia, todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã. E essa fortuna estava guardada no palácio do faraó. Depois que o dinheiro do Egito e de Canaã acabou, os egípcios procuraram José e pediram: Precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: Tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei o alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gado e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram dizendo: Você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou. E também trocamos todos os nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo e para que as terras se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e de nossas terras. Seremos escravos do faraó e abriremos mão de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim, José comprou para o faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. O faraó passou a ser o proprietário de toda a terra do Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos dele. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles porque eles recebiam um salário fixo do faraó e podiam viver com aquele salário. Por isso, não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo: A situação é esta. Comprei para o faraó cada um de vocês com suas terras. Em troca, receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias. Assim poderão dar de comer a seus filhos. O povo respondeu: Você salvou nossa vida. É com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra no Egito, que ainda está em vigor. 1/5 pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Israel estabeleceu-se no Egito, na região de Gósen. Eles adquiriram propriedades e prosperaram. Tornaram-se um povo bastante numeroso. Jacó viveu 17 anos no Egito.
Ao todo, viveu 147 anos. Quando ele sentiu que a hora da sua morte se aproximava, chamou seu filho José e disse: Faça-me este favor. Ponha sua mão debaixo da minha coxa. Em sinal de sua lealdade e honestidade para comigo, até o fim, e prometa-me que não vai me enterrar no Egito. Quando eu for para junto de meus pais, tire-me do Egito e me enterre ao lado deles. José concordou. Farei o que o Senhor está me pedindo. Israel insistiu. Então me prometa. E José prometeu. Depois disso, Israel, mesmo acamado, curvou a cabeça em sinal de submissão e gratidão. Gênesis 48. Algum tempo depois dessa conversa, informaram a José: Seu pai está muito doente. Acompanhado de seus 2 filhos, Manassés e Efraim, ele foi visitar Jacó. Quando disseram a Jacó: Seu filho José chegou, ele ergueu o corpo e se sentou na cama. Jacó disse a José: Deus forte apareceu-me em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele disse: Eu tornarei próspero e multiplicarei sua descendência. Farei de você uma congregação de tribos e entregarei esta terra a seus descendentes como herança permanente. Agora vou adotar seus 2 filhos, que nasceram no Egito, antes que eu reencontrasse você. Eles estarão em posição de igualdade com Rúben e Simeão, mas os filhos nascidos depois deles serão seus e terão parte na herança de seus irmãos. É assim que deve ser, pois ao retornar de Padã, sua mãe Raquel, para minha grande tristeza, morreu enquanto estávamos em Canaã, a uma curta distância de Efratá, hoje chamada Belém. Foi só neste momento que Jacó percebeu a presença dos filhos de José e disse: Quem são eles? José disse ao pai: São os filhos que Deus me deu neste país. Jacó pediu: Traga-os para perto, para que eu possa abençoá-los. Jacó não tinha uma boa visão por causa da idade. Estava praticamente cego. Então José os trouxe para bem perto dele. Israel beijou e abraçou os meninos e disse a José: Eu não esperava vê-lo de novo, e agora Deus permite que eu também veja seus filhos. Então José os retirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto voltado para o chão, em sinal de respeito. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e o pôs à esquerda de Israel. Com a mão esquerda, conduziu Manassés para o lado direito. Os 2 meninos ficaram assim diante de Jacó. Mas Israel, cruzando os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, o mais velho, e os abençoou. O Deus diante de quem andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes meninos, que meu nome possa ecoar na vida deles, assim como o nome de Abraão e Isaque, meus pais, e que eles cresçam e encham a terra com seus filhos. Quando José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, pensou que ele havia se enganado e tentou mudá-la para a cabeça de Manassés. Ele justificou-se: Não esta cabeça, pai. O mais velho é o outro. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou a troca e explicou: Não, meu filho, sei o que estou fazendo. Ele também se tornará um povo e também será alguém importante. Mas o irmão mais novo será mais importante ainda, e a sua descendência enriquecerá as nações. Então abençoou os 2. Israel usará o nome de vocês para abençoar. Assim, que Deus faça a você o que fez a Efraim e Manassés. Israel não quis deixar dúvidas. Efraim foi posto à frente de Manassés. Ele disse a José: Minha morte está próxima. Deus acompanhe você e o faça voltar em segurança para a terra de seus pais. Quanto a mim, estou dando a você como o primeiro entre seus irmãos, a terra montanhosa que tomei dos amorreus, com minha espada e meu arco. Novo Testamento. Mateus 13, do 1 ao 30. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo.
O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Os discípulos perguntaram: por que contar histórias? Ele respondeu: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus, conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram este privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real, mas se não houver receptividade do coração, logo desaparece. Por isso, conto histórias. Meu objetivo é criar disposição, levar o povo a receber a mensagem. Nas condições em que se encontram, eles ficarão ouvindo até o dia do juízo e não entenderão nada. Vão ficar irritados por ouvir tanto e não entender coisa alguma. Que não se repita a previsão de Isaías. Seus ouvidos estão abertos, mas não entendem uma palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos para não ter de escutar. Eles fecham os olhos para não serem obrigados a ver. E assim evitam ficar comigo face a face e me deixar curá-los. Vocês, no entanto, têm olhos abençoados por Deus, olhos que veem, e ouvidos abençoados por Deus, ouvidos que ouvem. Muita gente, profetas e crentes humildes, daria qualquer coisa para ver o que vocês estão vendo e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas nunca tiveram a chance. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. A semente lançada nos pedregulhos corresponde àquela que ouve e instantaneamente recebe a mensagem com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquela que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. A semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Ele contou outra história. O reino de Deus é semelhante a um fazendeiro que plantou semente de boa qualidade em suas terras. Na mesma noite, enquanto os empregados dormiam, seu rival misturou sementes de ervas daninhas aos grãos de trigo e fugiu antes do amanhecer. Os primeiros brotos surgiram, e o grão começou a crescer, mas a erva daninha também apareceu. Os lavradores perguntaram ao fazendeiro: patrão, se o senhor plantou semente de boa qualidade, de onde veio a erva daninha? Ele respondeu: algum inimigo fez isso. Devemos arrancar as ervas daninhas? Quiseram saber os lavradores. Ele respondeu: não, pois se arrancarem as ervas daninhas, vocês vão arrancar o trigo também. Deixe que cresçam juntos, até a época da colheita. Vou instruir os ceifeiros a arrancar as ervas daninhas e a amarrá-las em fardos para o fogo, e a juntar o trigo para guardá-lo no celeiro.